Olá, meu nome é Paulo Herredo, instrutor de treinamentos de brigada de emergência. Vamos dar sequência agora, aonde faremos o detalhamento da aula anterior, reação em cadeia. Vou colocar para vocês agora, fazer um detalhamento sobre a reação em cadeia. Já entendemos que para termos fogo, temos que ter três elementos. Temos que ter o calor, temos que ter o combustível, que pode ser sólidos, líquidos ou gasosos. Um exemplo de sólidos: papel, plástico, tecidos. Líquidos, um exemplo: gasolina, álcool, óleo diesel, querosene. O gasoso: gás de cozinha, gás hélio. E o terceiro elemento, que é o comburente, também conhecido, que nós fizemos a troca pelo nome de oxigênio. Quando nós temos esse triângulo do fogo formado, sendo a base dele o calor, formando uma reação em cadeia, que é a autossustentabilidade do fogo, que vai aumentando o calor e vai buscando o oxigênio e utilizando todo o combustível em seu redor. Produz uma energia em forma de calor, que aquece um combustível, que libera mais vapores inflamáveis e queima, produzindo e aumentando o calor, e provoca uma decomposição térmica no combustível, que libera partículas, radicais livres. Então ela vai formando uma cadeia de sustentabilidade, aumentando e propagando o fogo. Aumentando-se o calor, consumindo o combustível e utilizando o oxigênio. Esta é a reação em cadeia. Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provoca desprendimento de mais gases, desenvolvendo uma transformação em cadeia. Veja nesta madeira queimando. As bolinhas são as partículas que estão liberando mais gases. Então, o calor ele vai se aumentando, vai liberando esses gases e vai se aumentando o fogo. Esta é a reação em cadeia. Pessoal, ficou bem esclarecido a reação em cadeia? Ela se propaga livremente, automaticamente, ou o que a gente chama de autossustentabilidade. O fogo ele vai se aquecendo, vai consumindo os combustíveis, vai tendo uma liberação de gases que vai se aumentando o fogo, correto? Acredito que ficou bem claro esta parte da reação em cadeia. Vou colocar agora para vocês, é interessante só abordar superficialmente, não é algo tão expressivo para o nosso treinamento, chamado ponto de fulgor do combustível. Sempre lembrando, os nossos combustíveis são três, são sólidos, líquidos e gasosos. Dentre os sólidos, papel, tecido, plástico. Líquidos, gasolina, óleo diesel, álcool, querosene. Gasoso, GLP, que é o gás de cozinha, gás hélio. Gases tem muita variação, muita composição de gases. A referência seria o gás LP, o gás de cozinha, ou o gás já natural, o gás GNV, que é o mais comum nós encontrarmos nas áreas produtivas, nas áreas industriais. Então, o que é esse tal de ponto de fulgor? O ponto de fulgor é exatamente aonde nós vamos perder o controle do fogo. Por exemplo, nós temos um determinado produto que ele tem a sua queima em determinada temperatura. Quando ele aquece demais, ele entra no ponto de fulgor, seria na temperatura que ele perdeu o controle, que ele começou a gerar a reação em cadeia, que ele começou a ter a sua autonomia pelo excesso de temperatura. Por isso que eu falei lá atrás, normalmente é sempre o calor. Então o calor, ele tem um ponto determinado, se perdeu a mão, é onde se iniciou o fogo. Cada produto tem o seu ponto de fulgor. Por isso que alguns produtos queimam mais rápidos do que outros.
Um exemplo, a gasolina, ela rapidamente, ela já passa a temperatura e já se inicia a perca do controle do combustível, do aquecimento. A madeira, por exemplo, para se iniciar o fogo, o ponto de fulgor dela já é um pouco mais demorado. A temperatura que nós temos que colocar em cima da madeira, a temperatura que nós temos que pôr em cima do plástico, a temperatura que nós temos que pôr no tecido, são temperaturas diferentes. Ela está tendo sua autonomia. Entenderam o ponto de fulgor? Então, isso aí seria o ponto de fulgor, é onde se inicia ou onde se perde o controle do fogo. Ficou claro que os materiais têm a seu ponto de fulgor diferente, que a gasolina é um dos mais fáceis de se perder o controle desse ponto de fulgor. Acabamos de ver nessa aula o detalhamento da reação em cadeia e o ponto de fulgor. Na próxima aula, iremos ver a propagação do fogo, como ele se propaga. Até a próxima aula.